Bom dia, todos e todas. Privilégio, mais uma vez, falar tanto para os irmãos aqui da CEUC, quanto aqueles que vão nos assistir aí pela internet. Nós sabemos que isso vai longe. E, mais uma vez, a igreja vazia, devido à pandemia, devido nós estarmos recolhidos em casa. Bom, pensando em o que falar para os irmãos nessa manhã, e hoje, manhã de domingo, manhã de Páscoa, era praticamente impossível não falar em torno dessa temática, desse tema. Mas eu vinha pensando, e eu sempre gostei de liturgias. Então, assim, dentro das igrejas históricas, igreja metodista, anglicana, luterana, sempre me chamou a atenção por causa do seu calendário litúrgico. E pensando o que falar com os irmãos e irmãs aqui nessa manhã, eu estava lembrando sobre essa semana chamada Santa, que é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Infelizmente, algumas igrejas perderam a celebração desse calendário, que inicia no domingo de Ramos e encerra no domingo de Páscoa. Nós vinculamos isso e temos um preconceito com os católicos. Então, às vezes, algumas igrejas, elas distanciaram disso. Então, para hoje de manhã, eu pensei, e também uma outra coisa que me levou a isso, um outro fator que me levou a isso, foi que a minha filha agora faz parte da igreja presbiteriana, da igreja anglicana, uma igreja próxima aqui à nossa comunidade de fé. Isso me despertou a estudar mais sobre a questão da liturgia, adquirir um lecionário, estou estudando um pouco mais. Sempre gostei e agora mais instigado por causa dela. Então, eu resolvi falar sobre 3 dias. Então, não vai ter um tema, geralmente nas nossas mensagens, na sua reflexão, é de praxe as pessoas colocarem um título. E eu não bolei um título para a mensagem de hoje, porque, na verdade, eu vou trabalhar a reflexão de 3 dias, que é a chamada Sexta-feira Santa, o sábado e o domingo de Páscoa. Então, eu quero dar uma olhada nesses dias e fazer algumas implicações, extrair alguns princípios para nós nessa manhã de Páscoa. Mas antes disso, eu gostaria que você aí na sua casa, onde você estiver, você abrisse a sua Bíblia no Salmo 118, e eu convido todos e todas a lerem comigo o Salmo 118. Então, talvez você ainda está aí com o seu celular, acesse o seu celular. E outro dia eu vi uma frase interessante não sei se foi no Twitter, se foi no Instagram, uma pessoa alertou falando que o WhatsApp é o corredor da igreja nesse ambiente virtual. Então, cuidado aí durante a reflexão, se você está acompanhando pelo seu celular, você não distrair com o WhatsApp. Tenta concentrar aqui agora. Salmo 118. Eu gostaria de fazer essa leitura. Salmo 118. Diz assim: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Diga a Israel, seu amor dura para sempre. O Senhor é a minha força, é meu cântico, Ele é a minha salvação. Nas moradas dos justos há um alegre cântico de vitória. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, pelo contrário, viverei e anunciarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou duramente, mas não me entregou à morte. Abriu as portas da justiça para mim, para que eu entre por elas e renda graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Eu te dou graças, pois me responde e fostes minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram
essa se tornou a pedra angular. Foi o Senhor que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar-nos e alegrarmos nele. Depois dessa leitura desse salmo, eu gostaria que aí na sua casa, onde você estiver, você fechasse os olhos e pedisse o Santo Espírito de Deus que nos conduza na reflexão dessa manhã de domingo. Querido Deus, nós queremos agradecer pela Tua obra nas nossas vidas, queremos agradecer ao Teu Santo Espírito que fala aos nossos corações, por isso nós, nesse momento, nós te pedimos ao Espírito Santo, ilumine a nossa mente, que os princípios que serão extraídos, ó Pai, na reflexão dessa manhã, possa achar no nosso coração uma terra fértil. E ensina-nos, ó Pai, a colocarmos em prática o que vai ser ensinado nessa manhã. Desde já nós agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua voz. Eu peço a bênção do Senhor sobre cada lar que está ouvindo nesse momento essa mensagem. Que eles sejam edificados, consolados por essa palavra. No nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu vou fazer essa reflexão baseado em 3 dias. Na sexta-feira, chamada da Paixão, no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa. Começando então pela sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão de Cristo. Nós podemos dizer que esse dia, a Sexta-feira da Paixão, ela é um ícone, uma apresentação do ápice da prepotência humana. Por que prepotência humana? Porque essa prepotência humana, ela opta por, entre aspas, vou falar 2 vezes, para depois não ser tido como herege, entre aspas, de matar a Deus. A sexta-feira da morte de Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, ela aponta, ela mostra, ela indica um mundo tenebroso, um mundo com uma densa treva, com densas trevas. Quando nós olhamos para pela sexta-feira, né, chamada da Semana Santa, parece dar a entender que o inferno ele está em festa e que o mundo está condenado ao sofrimento e ao horror dos poderes da morte e também da destruição. Quando nós olhamos para a sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, nós podemos ver assim as garras do malvado. Além de vermos as garras do malvado, nós podemos ver esse mundo tenebroso. E só parece, que esse mundo tenebroso assume o controle desse binômio vida e morte. Mas, no meio do que eu vou chamar aqui dessa pseudo-festa infernal, tenebrosa, nós podemos ver na narrativa do Mateus um tom irônico sobre essa crucificação do Cristo. Eu convido você a abrir comigo, aí na sua casa, ou acessar o celular, em Mateus capítulo 27, que essa narrativa vai seguir como guia para nós aqui na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão. Mateus capítulo 27, eu leio dos versos 27 até o verso 50. Mateus capítulo 27, verso 27 até o 50. Diz assim: Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento. E despindo-o, vestiram um manto vermelho muito brilhante
E fizeram uma coroa de espinho e a puseram na sua cabeça, e na mão direita um bordão, e ajoelhando-se diante deles zombavam: Viva o Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão e batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. Ao saíram, encontraram um homem, cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que cumprisse o que havia sido falado pelo profeta, repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sortes. E sentados ali o vigiavam. Puseram-lhes acima da sua cabeça acusação por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o santuário em 3 dias, o reconstrói, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes com os escribas e líderes religiosos também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus que ele o livre agora, se lhe querem bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o exultavam. E houve trevas sobre a terra, desde a hora 6ª até a hora 9ª. Por volta da hora 9ª, Jesus bradou uma alta voz: Eli, Eli, lama sabactami. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele clama por Elias. E logo que um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Último verso: E Jesus, brandando de novo em alta voz, entregou o Espírito. Bom, eu falei que no início aqui é uma pseudo-festa das trevas nesse momento. E é interessante como que o Mateus, ele aborda essa narrativa de uma forma bem irônica. E com ironia eu quero dizer que as palavras comunicam em seu contexto o oposto exato do que formalmente aqueles homens estavam dizendo. Por isso que eu estou falando de ironia. Então, ao lermos as narrativas irônicas do Evangelho de Mateus sobre a chamada paixão de Cristo, nós percebemos uma fala indireta do Eterno quando nós lemos. Não sei se você percebeu, mas na leitura dessa narrativa, nós temos pelo menos aqui 4 ironias nesse capítulo 27 de Mateus, nessa narrativa que lemos, nesses versos que lemos aqui agora. Nós temos aqui 4 ironias, dos versos 27 a 41. A primeira ironia está entre os versos 27 a 31. E qual que é essa ironia? O homem que é zombado como rei é o rei. Vou repetir. O homem que é zombado como rei é o rei. Parece que nesses primeiros versos aqui, do 27 a 31, talvez aqueles que já serviram o exército saibam um pouco do que eu vou dizer. Parece que aqui nós temos uma diversão de aquartelamento.
Os soldados, eles fantasiam Jesus. Eles põem uma veste como de um imperador em Jesus, um básculo mostrando o seu poder, uma coroa, um caniço. Eu falei básculo aqui, mas podia ser um cetro. E começaram a debochar de Jesus depois dele ali produzido. Salve a si mesmo, rei dos judeus. E isto cuspindo, abusando de Jesus. Os soldados achavam que seu divertimento era irônico e engraçado. Eles debochavam de Jesus. Mas Mateus sabia, Deus sabe, e os leitores sabem que Jesus é o rei. O homem que é zombado como rei é o rei. Como que nós sabemos disso? Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus ele começa e termina mostrando, sinalizando que Jesus é o rei dos judeus. Se você abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 1, verso 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O Jesus Cristo é da linhagem de Davi, então ele tem direito legal ao trono. Durante o Evangelho de Mateus são contadas diversas parábolas, e nessas parábolas tem a figura do rei, e o rei é o próprio Jesus. Quando nós lemos todo o Novo Testamento, Jesus é não somente o rei dos judeus, mas ele também é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Eu disse que Mateus começa falando de rei. E o Evangelho de Mateus termina falando também de rei. Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Implicitamente aqui nós vemos a figura de rei. Então, com franqueza, Jesus sempre afirmava ser ele o rei do universo. Mas Jesus, ele era e é um rei diferenciado. Porque Jesus é um rei que serve, ao invés de ser servido. Ele propõe um reinado diferenciado. Alguns não entenderam isso. Principalmente aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Interessante. A mãe de Tiago e João aproximou de Jesus com seus 2 filhos e fez um pedido para Jesus. Ela diz assim: mãe sempre quer bem para os filhos, né? E essa mãe não era diferente. Aí os irmãos aqui da comunidade sabem que eu gosto, quando estou lendo a Bíblia, imaginar aquela cena toda, e eu vejo essa mãe, talvez Tiago e João meio com vergonha, não é? Quando às vezes eu tenho uma filha, às vezes faço isso, ela morre de vergonha. Eu fico vendo isso aqui no texto. Aquela mãe aproximando de Jesus com os 2 filhos, ela faz um pedido para Jesus. Senhor, eu peço que esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Interessante isso. Por quê? Porque na cabeça dessa mãe e na cabeça de muitos, eles imaginavam Jesus como um rei histórico. Jesus com os gabinetes ministeriais. E na cabeça da moçada, esse Jesus, como um rei histórico, faria dos apóstolos membros desse gabinete. E a mãe do Tiago e do João, que não é boba nada, ela estava querendo 2 cargos principais para os seus filhos. Um secretário de Estado, o outro secretário da Defesa. E Jesus direcionou para ela e disse assim, Jesus olhou e falou: a senhora não tem a menor ideia do que está pedindo.
Ele diz assim: podeis vocês beber o cálice que eu estou para beber? Eles: podemos. Aí eu vejo Jesus dando aquele sorriso assim, maroto, sabe de nada, inocente. Num certo sentido, né, olha, presta atenção, num certo sentido, esses dois até participaram de um cálice do sofrimento de Cristo, porque Tiago foi o primeiro mártir apostólico, e o João, ele morreu exilado numa ilha de Patmos. Mas o que Jesus está falando aqui é um sofrimento da morte sacrificial. Além disso, não era papel de Jesus outorgar quem ia sentar à sua direita e à sua esquerda. Isso era o papel do Pai. O Pai já tinha reservado para si mesmo esse papel. E o que chama atenção é que os outros 10 apóstolos, eles ouviram o pedido e ficaram assim indignados. Eles não ficaram indignados porque eles acharam um absurdo. Eles não ficaram indignados por causa da arrogância. Mas é porque eles chegaram atrasados. Puxa vida, os caras chegaram primeiro. Por isso Jesus depois chama os 12 e lhe deu um dos mais importantes conselhos, discernimentos sobre a natureza do reinado de Deus, que está lá em Mateus 20, 25, 28. Jesus, ele afirmava ser rei, mas não tinha nenhuma das pretensões de ser um monarca desse mundo. E Jesus falou que o maior no reino dele é aquele que serve. Isso que Jesus disse. O maior no reino dele é aquele que serve. Então, o homem, repetindo o tópico de número 1, o homem que foi zombado como rei, era o rei. O homem que era zombado como rei, era o rei. Segundo a ironia que nós vemos aqui nessa sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, o homem que estava totalmente sem poder, é o poderoso. Repetindo, o homem que está totalmente sem poder, é o poderoso. Nós vemos isso entre os versos 32 a 40. É interessante que mesmo sendo carpinteiro por profissão, Jesus estava tão fraco que ele não podia levar aquele pedaço de madeira, aquela cruz, de tão fraco que ele estava. Ele precisou de uma ajuda, e o texto nos diz o nome de um camarada chamado Cirineu, Simão, o Cirineu. E aqui começa a zombação. No versículo de número 40, nós vemos aí essa zombação. Diz assim: tu que destróis o santuário em 3 dias e o reconstróis, salva a ti mesmo. Você não é o engenheiro, o arquiteto por excelência? Porque como que um sujeito vai derrubar uma construção e em 3 dias levantar? E quando você lê esse verso, você fala assim: mas por que eles estão falando isso? Provavelmente essa fala aqui, você tem que estar com o Mateus 26 na cabeça. Porque quando Jesus estava indo para o Getsêmani, ali em Mateus 26, indo para o julgamento diante do sumo sacerdote, alguns ouviram uma frase de Jesus, lá em Mateus 26, que tem essa frase, que ele fala que vai reconstruir o templo em 3 dias. Mas o que tem a ver essa frase com o que eu estou falando? Para manter a paz entre as religiões ali no meio romano, Roma criou uma lei que virou, na verdade, um crime capital, que quem profanasse o templo seria condenado. E quando Jesus diz essa expressão, lá em Mateus 23, de derrubar o templo, eles acharam que isso era uma profanação ao templo. Eles pegaram uma frase fora do contexto. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui, que Jesus, ele não foi acusado por profanar o templo.
ele foi acusado por se opor a César. Tá bom? Isso é só para vocês entenderem aqui o contexto. Então eles usaram essa frase fora do contexto para debochar da cara de Jesus. É como se estivesse falando assim: você não é forte? Derruba e constrói em 3 dias, então faça isso. Você afirmou certa vez possuir esse poder, mas e agora? Agora você está testemunhando a sua falta de poder. No entanto, os apóstolos sabem, os leitores do Evangelho sabem, Deus sabe e nós sabemos que a demonstração de poder de Jesus é revelada precisamente na fraqueza da cruz. Em um primeiro momento, os discípulos e os oponentes ali de Cristo não tinham indício do que Jesus queria dizer ou quis dizer. Contudo, logo quando Jesus ressuscitou dos mortos, João nos diz, e os discípulos entendem isso muito bem, entendem essas palavras de Jesus. Diz assim: creram nas Escrituras e nas palavras de Jesus. Sabiam que Jesus estava falando dele mesmo, lá em João capítulo 2, 20 e 22. Que esse templo que seria derrubado e seria reerguido, não era um templo físico, construção, era ele próprio, era o próprio Senhor Jesus. E aqui nós temos um ensino maravilhoso, um ensino aqui nos termos da antiga aliança. O templo era o grande lugar do encontro entre o Deus Santo e o seu povo pecaminoso. O templo era o local de sacrifícios. O templo era o lugar de expiação dos pecados, de expiação do pecado. Mas na cruz, onde Jesus, por meio do seu sacrifício, pagou o preço do nosso pecado, ele mesmo se torna esse lugar de encontro entre um Deus santo e um povo pecador. O grande lugar de encontro entre Deus e os seres humanos não é mais um edifício em Jerusalém com sistema de sacrifícios. É o próprio Senhor Jesus. Então, o homem que estava totalmente sem poder era de fato o Todo-Poderoso. Terceiro, o homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. Olha que interessante. O homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. Os versos estão no 41 e 42. Na vida de Jesus, e lendo a vida de Jesus, Jesus salvava muitas pessoas. Jesus curou enfermos, Jesus alimentou famintos, Jesus ressuscitou mortos. E eles sabiam disso. E mediante isso aí, eles pensavam assim: esse que curou, esse que ressuscitou mortos, agora não pode salvar a ele mesmo dessa execução? Mais uma vez eu quero dizer, Mateus sabe, os leitores sabem e Deus sabe que em um sentido profundo, Jesus tinha de salvar realmente os outros. Ele não podia salvar a si próprio. A ironia que está por trás da ironia é que os zombadores, eles tensionaram, eles falaram a verdade que eles mesmos não podiam enxergar, não podiam ver. Um homem que não podia salvar a si mesmo, salva os outros. Muito interessante esse paradoxo. Esses homens eram tão cegos que pensavam em termos de restrições físicas. Mas aqueles que sabem que é Jesus e que estão cônscios de que os pregos, os soldados, não poderiam obstruir os caminhos ou o caminho do Emanuel, do Deus conosco. Não foram os pregos que mantiveram Cristo ali pendurado naquele madeiro, naquela cruz. Foi sua resolução incondicional, motivada pelo amor do Eterno.
Isso que foi. Mateus deixa claro a missão de Jesus no capítulo 1, 21. Ele dará à luz um filho e lhes porá o nome de Jesus, porque, sublinhe, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mais uma ironia. O homem que clama em desespero confia em Deus. O homem que clama em desespero confia em Deus. Lembre-se, estamos na sexta-feira, versos 47 a 51. Talvez aqui surgem dúvidas. Jesus, nesse momento, estava desistindo. O clamor da desolação aqui de Jesus é uma citação direta do Salmo 22. Depois em casa, durante a semana, vocês leem esse Salmo davídico, o Salmo 22. Esse Salmo ele é rico de expressões de confiança. Jesus estava confiante. Quando você lê esse Salmo 22, você pensa assim, se Davi que proferiu esse clamor de angústia, enquanto demonstrava firme confiança em Deus, porque deve ser considerado impensável que o grande filho de Davi não deveria proferir o mesmo clamor enquanto exercia a mesma confiança. A mesma confiança do salmista 22 é a confiança de Jesus na cruz. E aqui eu quero evocar um poema belíssimo de uma mulher chamada Elizabeth Browning. Elizabeth Browning. Preste atenção nesse poema. Sim, uma vez o clamor órfão de Emanuel este mundo abalou. Um clamor singular sem eco. Deus meu, abandonado estou. Procedeu dos lábios do santo em meio à sua perdida criação, para que nenhum dos perdidos use tais palavras de desolação. Não sei se você percebeu, se vocês que estão me ouvindo nessa manhã perceberam. Olha a sacada dessa poetisa. Cristo proferiu este clamor agoniante: Deus meu, abandonado estou. Essa poetisa disse que Jesus fez esse clamor, Deus meu, abandonado estou, para que toda a eternidade não tenha que falar isso novamente. Olha que interessante, olha o que essa mulher percebeu. O grito de Jesus foi um grito singular, um grito único. Eu e você não estamos desamparados. Jesus sofreu por mim e por você. Recapitulando, o homem que é zombado como rei é rei. O homem que está totalmente sem poder é poderoso. O homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. E o homem que clamava em desespero, confia em Deus. E aqui nós temos um princípio. E o princípio é que na sexta-feira da paixão, nesse dia, a partir da verdadeira morte, vem a verdadeira vida. Cristo tornou o nosso Cordeiro Pascal. Essa é a sexta-feira. A sexta-feira termina com a morte do Cristo na cruz. Mas depois da sexta, vem o sábado. E nessas tradições, é chamado do sábado de aleluia. É o dia seguinte da morte de Cristo. Mas é também o dia anterior da ressurreição de Cristo. Os discípulos de Jesus são comunidade da esperança. Sábado eles estão aguardando o que vai acontecer no túmulo. Eles aguardam a ressurreição.
Em Marcos capítulo 15, verso 46, diz assim: José comprou um lençol de linho, desceu Jesus da cruz, envolveu no lençol e colocou num túmulo escavado na rocha. Depois rolou uma pedra na entrada do túmulo. Esse é o sábado. O sábado é o dia do silêncio. É preciso saber acolher o silêncio do sábado, que marca a passagem dessas duas experiências, da sexta-feira da dor e do domingo da ressurreição. Entre a sexta-feira da dor e o domingo da ressurreição, tem o sábado. No sepulcro, Jesus se faz solidário com toda a morte humana. E nós precisamos esperar com Ele. Em nossas vidas, teremos muitas sextas-feiras santas de dor e teremos dias de Páscoa, mas teremos muito mais sábados de espera. A partir dessa experiência sabática, a noite pode espantar, mas também pode ser chance para ver coisas melhores. A morte pode ser ameaçadora, mas a morte ensina a viver. Olha agora, vamos aproveitar o momento. Nós estamos passando por um momento aí de morte. E nós temos aprendido muita coisa. O Matias, que está gentilmente filmando, servindo nessa área aqui de mídia, de comunicação, numa participação dele na célula, ele falou uma coisa interessante. Ele levantou, falando assim: nós estamos aprendendo a viver melhor na casa comum. Olha só. Então, esse momento do sábado é o momento da reflexão. Geralmente, quando se vai a um lugar onde que tem um morto, tem esse leito de morte, as pessoas refletem. E hoje eu já estou cansado de tanta live de reflexão, de tanto texto de reflexão, falando sobre esse período de morte. O sepulcro vazio pode causar dúvida, mas ele aponta para a ressurreição. E aqui agora eu quero citar um amigo, e eu considero um mentor, mesmo que de longe, Ziel Machado. O Ziel Machado tem uma frase fantástica: o túmulo pode estar vazio, mas o trono está ocupado. O túmulo pode estar vazio, mas o trono está ocupado. O sábado pode ser gerador de dúvida, mas o sábado também pode ser um emulador de esperança. A esperança evita tropeçarmos no fracasso, no desânimo, na apatia, no silêncio que é desesperador. E aqui agora eu cito um escritor italiano chamado Massimo Cassiari. Ele diz assim: o coração do cristão é inquieto, está sempre em busca, em espera. Esta é a esperança, porque a esperança é aquela que faz caminhar, faz abrir estradas. O sábado é o sábado da esperança. Ou como hoje também um irmão aqui da igreja postou um vídeo, Gibran, se ele estiver nos assistindo, antes de vir para cá, ele fez um post lá sobre o sábado do descanso. A nossa experiência como cristãos e como seres humanos se parece bastante à experiência desse sábado, chamado sábado de aleluia. Não é uma experiência de morte como a da sexta-feira santa, nem tampouco é uma experiência de luz, nem de vida com uma ressurreição. O sábado de aleluia é o dia da ausência, do vazio, do luto, das dúvidas, mas também da esperança. É o tempo da vigília, é o dia do lamento, é o dia da espera, paciente e confiante. Esse é o sábado. Então olha só, sexta-feira da paixão, sábado de aleluia,
e vou terminando a minha reflexão agora, passando pelo domingo de Páscoa. Hoje, domingo de Páscoa. Vai ser uma Páscoa diferente, porque é tradição. Eu não tenho essa tradição na minha família, mas eu sei que muitas famílias têm de ir almoçar um na casa do outro, uns gostam de fazer, olha aí a comensalidade para quem é da CEUC, aquele bacalhau maravilhoso, não é? Então, o que falar sobre o domingo de Páscoa? Eu queria já iniciar a falar que nós precisamos engravidar o mundo com a esperança da Páscoa. Essa data da Páscoa é a mais profunda da fé cristã, que a Páscoa cristã é a ressurreição do Cristo. E eu vou citar aqui um teólogo russo, eu esqueci de anotar o nome dele, então, assim, boiei nessa, não coloquei o nome desse teólogo russo. Ele diz assim: a ressurreição de Cristo é o acontecimento mais decisivo e significativo da história, pois nenhum outro terá jamais tanta importância. E se minutos atrás eu citei um colega, mais um colega do que um amigo, agora eu cito um grande amigo, amigo da nossa comunidade, de alguns aqui, para mim, sensacional, cara maravilhoso, que eu tenho um amor assim muito grande, que é o Ariovaldo Ramos. O Ariovaldo Ramos, ele diz o seguinte: até essa data, todo o universo viveu sobre a sombra da morte, sobre a sombra da cruz, sobre a realidade da morte. Mas no domingo de Páscoa, o primeiro dia da semana depois da crucificação, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E a fala do anjo é perfeita. Em Mateus 28, 56, o anjo diz assim: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Amém. Queridos, a ressurreição não foi um acidente. A ressurreição é a determinação, uma intervenção divina. A ressurreição é a inauguração de uma nova fase da história do universo. Olha que sensacional. É a inauguração de uma nova fase do universo. A partir da ressurreição, o cosmo respira sobre a luz da vitória, sobre a morte, sobre a luz da vida. Ou como disse um grande teólogo puritano, chamado John Owen, escreveu um livrinho chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ele diz: a morte morreu porque Cristo ressuscitou. A ressurreição completa a inauguração do reino de Deus. A ressurreição não é uma manifestação isolada para poder provar que Deus é o Todo-Poderoso. A ressurreição também não é uma maneira de mostrar que há de fato um céu nos esperando, um mundo, uma vida pós-morte. Muitos caem nessa tentação, fazendo um reducionismo da ressurreição. A ressurreição é o evento decisivo, representando que o reino de Deus foi realmente inaugurado, assim na terra como no céu. A ressurreição não significa escapar desse mundo, mas ter uma missão para e no mundo, baseada no senhorio do Cristo. Isto é ressurreição. A ressurreição representa o cumprimento das antigas promessas bíblicas e o início da tarefa de eu e você, espalharmos o Evangelho pelo mundo inteiro. Se eu não me engano, foi ontem, mais uma vez eu cito aqui o Ariovaldo Ramos, ele deu uma tuitada muito interessante, ele
no Twitter dele de ontem, ele disse assim, foi cirúrgico. A Páscoa, qual a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã? Ele diz, a Páscoa judaica é o anúncio da libertação. Os libertados se prepararam para o êxodo. A Páscoa judaica é anúncio da libertação. Os libertados se preparam para o êxodo, derrotaram o sistema que os escravizava. E a Páscoa cristã? A Páscoa cristã é o anúncio de libertação. Ele usou a palavra holística, eu vou usar a palavra aqui integral. É o anúncio de libertação integral e ruptura com sistemas que produzem a justiça em todos os níveis. Jesus não só venceu a morte, como venceu os seus assassinos. Meus irmãos, aqueles que nos assistem, a ressurreição tem pouco a ver com a ideia de que vamos para o céu quando morremos. Não faça esse reducionismo. É muito mais, a ressurreição tem muito mais a ver com a nova comissão para que os discípulos sejam para o mundo o que Jesus foi para Israel. João 20, 21 diz assim, assim como o Pai me enviou, ele diz, eu também vos envio. E lembrando que essa comissão é acompanhada pelos elementos necessários. Então, para eu e você, para nos tornarmos agentes do Cristo ressurreto no mundo, seus seguidores precisam receber o Espírito que Ele vai dar. Então, olha só que interessante você fazer uma comparação da Páscoa com o Pentecostes. A Páscoa e o Pentecostes, elas estão ligadas. Por quê? Porque a Páscoa comissiona os discípulos, os seguidores do Cristo para a tarefa. E o Pentecostes capacita para realizar a tarefa. Páscoa e Pentecostes. A raiz da experiência pascual é que Jesus está vivo e Ele comunica vida à sua comunidade. E é vida em abundância, segundo João 10, 10. Jesus, ele foi um homem de cuidado e deixou aos seus seguidores um estilo de vida também fundado no cuidado do bom pastor. Crer e anunciar a ressurreição é confiar na vida que morre para dar lugar a mais vida. Vou repetir. Crer e anunciar a Páscoa, e anunciar a ressurreição, é confiar na vida que morre para dar lugar a mais vida. E não é uma vida qualquer, é vida em abundância. Viver a Páscoa significa apostar pela qualidade de vida. Tudo o que existe precisa ser cuidado para continuar a existir. É interessante que eu vi uma reportagem como que o Arruda ficou mais claro depois que todo mundo entrou em quarentena. Como que os pássaros apareceram mais. Eu estava vendo uma reportagem como que os animais que estavam assim desaparecidos começaram a aparecer. Então, quando nós estamos falando de cuidar da vida, nós estamos falando de plantas, animais. Nunca se... olha só, estou falando de cuidado, né? Ressurreição, cuidado. Já parou para pensar como que nós temos tratado os nossos idosos? Tem gente que não está nem aí para os irmãos mais experientes, nessa época de pandemia. Um economista aí, que eu não vou citar o nome, eu não lembro quem que foi, falou que não tinha problema os caras morrerem. Mas nós precisamos saber que é o cuidado que nos faz sensíveis, é o cuidado que nos compromete com quem está à nossa volta. Essa é a nossa missão. Jesus de Nazaré foi aquele que mais encarnou esse modo de ser, de cuidado. Está vendo o que está por trás dessa palavra ressurreição, dessa questão da Páscoa? E eu quero fazer aqui agora a minha conclusão. Então nós começamos na sexta-feira,
mostrando a paixão de Cristo, os paradoxos que estavam ali na cruz. Jesus morre. Vamos para o sábado, que é um período de reflexão, um período que ora traz dúvida, mas nós precisamos estar constantemente emulando sobre a esperança do que vai acontecer, do que aconteceu, que é a ressurreição de Cristo. E chegamos na Páscoa, que é a ressurreição. Bem disse um certo pregador, quando o selo do absoluto romano foi rompido no domingo da ressurreição, ficou definitivamente decretado que estava vencida não apenas a morte, mas também todos os agentes promotores e mantenedores da morte, mediante a erupção da vida. E eu gostaria que você, logo após essa mensagem, refletisse. Na sexta-feira da paixão, o inferno fez festa e alardou uma pseudo-vitória da morte sobre a vida. Mas no domingo da ressurreição, o inferno fez luto e recebeu sobre si o manto da desonra, o manto do escárnio, o manto da vergonha eterna. Porque no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, a vida soltou de entre os trapos perfumados no túmulo ao lado do Calvário e adentrou ao mundo pelas portas de um jardim. A vida venceu a morte, a vida venceu o medo. Eis a Páscoa. A vida venceu a morte, a vida venceu o medo. E eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos e irmãs nesse momento e aqueles que nos assistem. E eu gostaria que você fechassem agora em casa os seus olhos e recebesse essa oração que vai ser feita. Feche os seus olhos agora por um minuto. Ó Deus, que pela gloriosa ressurreição do teu Filho Jesus, destruíste a morte e nos trouxesse à luz com a vida e imortalidade. Concede a todos e todas nós que temos ressuscitado com Ele, que habitemos em sua presença e nos alegremos na esperança da glória eterna. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, o Espírito Santo. Um só Deus agora e sempre. Amém. Uma feliz Páscoa para todos e todas. Um beijo. Até mais, se Deus assim nos permitir.